Leitura do livro Cristo, de Pietro Baldi, capítulo 1. Tudo uno Deus. Propomos-nos, em primeiro lugar, a compreender o significado do fenômeno da presença de Cristo na Terra. Façamos isto do mesmo modo pelo qual colocamos o problema no prefácio, isto é, em termos de lógica e com métodos de indagação racional, em substituição aos métodos do mistério e da fé tradicionalmente adotados, mas, sempre que possível, acompanhando-os lado a lado e complementando-os. Não usamos estes últimos porque não são mais adaptados à forma mental moderna que, para aceitar uma verdade, exige, antes de tudo, compreender, enquanto no passado bastava somente crer. Desse modo, aplicamos essa nova linguagem não ortodoxa porque nos dirigimos sobretudo aos ateus, às mentes positivas, habituadas a controlar a aceitabilidade de cada afirmação. Dirigimos-nos aos que não acreditam, porque estes são os que mais necessitam ser convencidos. Mas, para chegar a tanto, é necessário usar sua própria linguagem e saber compreender as justas exigências de sua forma mental. Saiamos da vida tradicional, porque os novos tempos são diferentes e um novo modo de pensar está se instaurando. Não vivemos mais na época em que uma coisa era verdadeira porque assim tinha falado quem possuía autoridade. Usar tais métodos hoje, para quem deseja ser ouvido, é contraproducente. Falar claro, com sinceridade e convicção, é a melhor maneira para convencer. Por isso, tivemos de apresentar a figura do Cristo vista sob outros aspectos que lhe dizem respeito, não tradicionais, porém mais racionais em relação à evolução da vida, de modo que aquela figura possa sobreviver e cumprir a sua função no momento atual, tão diverso do passado. Por isso, levamos em conta até as objeções dos descrentes materialistas, desde que justas e sinceras. Veremos, portanto, como esse modo de pensar aflora em vários pontos deste volume e permitimos sua livre entrada, a fim de que o leitor possa, imparcialmente, encarar todos os aspectos da questão, inclusive os que foram tradicionalmente silenciados. Nascerão, assim, dúvidas e contrastes, porque esta exposição não segue apenas um único ponto de vista e não colima para uma conclusão pré-concebida. Poderá, desse modo, verificar-se um choque entre diferentes modos de ver. Com efeito, é este um livro de batalha, nascido numa época de lutas, feito para não descansar, mas para pensar. Então, o esforço da resposta aos quesitos para a solução dos problemas é muitas vezes deixado ao leitor, para que a verdade alcançada seja o efeito de uma sua laboriosa, quão merecida conquista, e não apenas uma dádiva gratuita. Num clima de revolução como o atual, que invade todos os campos, o conformismo resolve-se em contestação e o não conformismo na disciplina e na obediência. Para alcançar a mais completa visão possível do Cristo, era mais que oportuno ouvir também as vozes discordantes. Com efeito, neste escrito não apresentamos a figura do Cristo na sua forma clássica convencional, mas de preferência a do discutido Cristo da contestação. Prossigamos por ordem e comecemos por nos orientar. Para que o leitor possa admitir muitas das afirmações sobre as quais nos baseamos, é necessário lembrar que as mesmas foram demonstradas nos 23 volumes da obra que antecedem este último. Aqui só podemos nos limitar a resumir num quadro sintético a teoria geral da obra, que constitui a base dessas afirmações. O nosso trabalho, de índole intuitivo, foi conduzido com método dedutivo, partindo de princípios gerais para descer aos particulares. Uma vez neste nível, para compensar a unilateralidade daquele método, operou-se um controle racional analítico
capaz de confirmar a verdade das conclusões alcançadas. Reportemo-nos, pois, aos princípios gerais. Falando de Cristo, não se pode deixar de falar também de Deus. Comecemos, pois, pelas origens. Abre aspas. No princípio era o Verbo. Reticências, fecha aspas. Embora definido como mistério, aquele Deus uno e trino deve conter, dentro da sua veste mitológica, um fundo racional inteligível. Desse tipo deverá ser a nova teologia, se quisermos que na mesma possa a substância da velha sobreviver. Não negamos, portanto, a Trindade, mas procuramos explicá-la. Não sei se o mistério é obrigatório e se o querer compreendê-lo seja heresia. Mas é certo que Deus não pode desejar a ignorância de suas criaturas e culpá-las por terem procurado a luz. O não compreender pode ter sido virtude no passado, porém, não mais no presente. A divindade se distingue em 3 momentos que constituem a sua trindade. No primeiro momento, Deus é uma inteligência que pensa numa ideação abstrata, isto é, efetua a concepção da lei ou formulação do plano e princípios que regularão o funcionamento do existir do todo. Neste momento, estamos ainda na fase da concepção mental. No segundo momento, Deus é uma vontade realizadora daquela ideação abstrata. Passa-se, assim, da concepção da lei ao seu funcionamento e da formulação do plano à sua atuação. Este momento representa a fase da ação. No terceiro momento, Deus é a sua obra realizada, na qual a ideação abstrata, atuada por uma vontade realizadora, alcançou sua expressão final e definitiva em um organismo funcionante, segundo a ordem pensada e desejada pelo próprio Criador. Assim, nos 3 momentos da ideia, por meio da ação, se atinge a sua realização. Eis então que na Trindade do Tudo Uno Deus temos 3 momentos. 1, pensamento. 2, a ação. 3, a realização. Correspondentes a 3 aspectos. 1, inteligência que concebe. 2, a vontade que executa. 3, a obra realizada. Pelos quais temos 3 modos de existir do mesmo Tudo Uno Deus, isto é, como 1, Espírito, a concepção. 2, Pai, verbo ou ação. 3, Filho, o ser criado. Nestes 3 momentos, ou aspectos ou modos de ser, o Tudo Uno Deus permanece sempre idêntico a si mesmo. Eis como pode ser o íntimo significado do mistério da Trindade, escondido durante séculos sob o véu do mito. Quem quiser aprofundar este tema o encontrará desenvolvido nos livros Deus e Universo e o Sistema. A expressão final da obra de Deus, ideada num primeiro momento, é a criação, na qual aquela obra é realizada. É evidente que em cada um dos 3 momentos encontramo-nos diante do mesmo Deus, que não muda intimamente na sua substância. Resulta, portanto, lógica e compreensível a equivalência destes 3 modos de ser do mesmo Tudo Uno Deus, em perfeita harmonia com a tradicional imagem das 3 pessoas da Trindade. Elas, com efeito, são iguais e distintas, porque são a mesma pessoa em 3 aspectos e momentos diversos. Tendo que se expressar em termos antropomórficos de pessoa para ser compreensível pela forma mental comum, a tradição não podia manifestar-se diversamente. É deste processo que nasceu a criação, que foi chamada de Filho, gerado do Pai e permanecendo sempre idêntico a Ele. Nem podia ser de outra forma, porque Deus é necessariamente tudo. Se Ele não fosse tal, se algo pudesse existir fora, além dele, Deus não seria mais Deus. Não podia, portanto, acontecer senão uma criação no seio de Deus, interior, tirada dele próprio, que é o tudo,
dado que nada pode existir que não seja Deus. Depois da criação, o tudo uno, Deus, continuou a existir, mas de maneira diferente, isto é, não mais como antes, um todo homogêneo, indiferenciado, mas como um sistema orgânico feito de elementos ou criaturas, disciplinado pela lei e funcionando ordenadamente. Neste sistema, permaneceu Deus como inteligência central diretora, o primeiro momento, e vontade realizadora, segundo momento, expressa pela lei, que é o código que rege e regula o funcionamento do organismo da criação, o terceiro momento. Assim, a lei sintetiza a Trindade, contendo seus 3 momentos. A criação realizada é, portanto, constituída por um sistema orgânico de elementos hierarquicamente coordenados, dependentes da mente e da vontade de Deus, permanecendo no centro do sistema, com funções diretivas. Este pensamento é também executivo, porque é constituído pelas forças que levam à sua atuação. Assim, o regulamento da existência permaneceu codificado por princípios estabelecidos pela lei, que é constituída por aquele pensamento e por aquela sua vontade de realização. Até aqui, permanecemos numa fase de perfeição. A obra de Deus, produzida por Ele, é efeito daquela única causa determinante. Não podia ser senão perfeita, como era aquela causa. A originariamente indiferenciada unidade de Deus, conservando as suas qualidades, permaneceu íntegra no seu novo aspecto de unidade orgânica. Através desta elaboração interior, tudo continuou a ser Deus. Esta criação, em seu estado de origem, nós a chamamos de o sistema. Dado que esta palavra se repetirá frequentemente, nós a expressaremos com a letra S maiúscula. No sistema, os seres existiam em perfeita harmonia, no estado de puros espíritos, porque eram constituídos da mesma substância de Deus. Aqui, concebemos este estado em forma de sistema como um derivado de um ato criador e já vimos em que o momento consiste. Tal concepção se adapta à tradição que admite um ato criador, visto que na sua forma mental o homem não sabia pensar de outra maneira, porque estava habituado a observar que nada pode nascer senão de um ato semelhante. A realidade da origem divina ficou impressa no ser, porque dela ele se originou. Assim, todos são filhos do Pai e constituem o terceiro modo de existir do tudo uno Deus, isto é, o Filho. Pode-se agora compreender por que afirmamos aqui ser Cristo realmente Filho de Deus. Ele, como criatura do sistema, derivara do Pai, era da mesma substância de Deus. É assim que podemos dizer que ele era a terceira pessoa, pois era o terceiro momento da Trindade. É deste modo admissível que ele seja Deus, uno com o Pai, que é o Verbo Criador, ao qual o Filho, como cada ser, deve a sua gênese. Compreende-se isto devido ao fato de Cristo se referir constantemente ao Pai com um sentido de unidade e identidade e falar do regresso ao seio deste. Isto porque os espíritos do sistema são sempre Deus, mesmo que no seu terceiro modo de ser, o de Filho. A criação alcançada com o sistema é perfeita obra de Deus, por isso não se pode identificar com o nosso universo, pois este se apresenta com caracteres opostos. Este é material, enquanto o sistema é espiritual. Em nosso mundo encontramos a desordem, a ignorância, o erro, o mal, a dor, a revolta, a morte e todas as qualidades negativas. Uma tal criação, assim imperfeita, não pode ter sido obra de Deus. Ela parece, de preferência, algo de corrupto, de enfermo,
de invertido, levado aos antípodas do sistema e de sua perfeição. Deus representa o polo positivo do ser e o nosso mundo representa o polo negativo. Nos 2 volumes, O Sistema e Queda e Salvação, explicamos exaustivamente como este fato se deve a uma revolta de uma parte do sistema e do seu consequente desmoronamento. Foi aí que nasceu o ciclo involutivo-evolutivo, cuja primeira parte, a involução, representa a descida do espírito na forma matéria, e sua segunda parte, a evolução, representa o retorno ascensional da matéria ao espírito, isto é, o regresso ao sistema ou a Deus. Nós, neste nosso mundo, estamos percorrendo a segunda fase do ciclo, a reconstrutiva. Assim nasceu o relativo e o seu transformismo. Assim, a unidade de origem subdividiu-se no dualismo, no qual estamos imersos. Mas aquela unidade será reconstituída pela evolução, que leva de volta tudo ao sistema. Desse modo, o ser em nosso universo existe para redimir-se da queda, para resgatar-se do erro cometido perante a lei, reintegrando-se na sua perfeição perdida. Assim, o mal será sanado e o Deus, sistema, permanecerá imutável na sua perfeição, acima dos parênteses da queda, salvação. A que o homem chamou de criação diz respeito à forma matéria, que é para ele a própria realidade. Tal criação é o resultado do processo involutivo espírito-matéria, que representa o desmoronamento de uma parte do universo espiritual, o sistema criado por Deus para dar origem ao universo físico, estrelas, planetas, luz, energia, etc. O aparecimento dos seres viventes aconteceu depois, por evolução, ao longo do caminho de retorno. Explica-se, assim, a formação de nosso universo, sua razão de ser, o significado e o escopo de sua existência. Desta forma, a criação que o homem atribui a Deus não é a verdadeira criação, que é a do sistema, mas é o precipitar involutivo de uma parte dela, ao qual justamente se deve a gênese de um anti-universo, com qualidades opostas à da criação efetuada por Deus. É por isso que chamamos antissistema a este anti-universo. Como fizemos com a palavra sistema, também aqui abreviamos esta outra antissistema com as 2 letras maiúsculas, AS. Estamos, pois, num universo material, excluído do S e sujeito, portanto, para reintegrar-se nele ao trabalho do transformismo evolutivo, presente em tudo o que existe. Estamos, pois, num movimento relativo, porém guiado por uma lei, volvido para uma meta e orientado para um novo ponto de referência, em relação ao qual tudo se move. Eis que o todo é constituído por 2 sistemas: dualismo, no qual, com a revolta e a queda, cindiu-se o S. Temos, assim, o sistema que permaneceu perfeito e o antissistema decaído e corrompido. Este é um sistema emborcado, com qualidades opostas às do sistema, ou seja, do positivo levado ao negativo. O centro do S continuou sendo Deus. O centro do AS tenta, em vão, constituir-se em outro centro, mas não passa de um pseudo-centro. O antideus, também chamado Satanás. A este é impedida qualquer afirmação pelo fato dele ser filho da revolta, uma inversão ao negativo. Quem, pois, verdadeiramente comanda também no AS é Deus, que se exprime pela sua lei, assegurando o funcionamento de nosso universo. Vemos sempre esta lei em ação entre nós, o que nos mostra a presença de Deus. Ele permaneceu, sendo o centro do todo, tanto da parte sadia,
S como da parte doente, o AS. A criatura com a sua revolta só conseguiu emborcar a si própria, não o sistema. A presença de Deus no antissistema lhe dirige a evolução, assim como constitui sua redenção, isto é, o caminho de sua salvação. Esta fica, assim, garantida, o que é indispensável, porque sem a redenção, a obra de Deus estaria perdida. Isso é impensável, pois seria como admitir que um antideus pudesse afirmar-se definitivamente, contrapondo o seu poder ao de Deus, que há de ser absoluto e universal, não podendo ser dividido com ninguém. Tivemos que explicar tudo isto, resumindo-o de outros volumes anteriores. A descida de Cristo à Terra, sua paixão e sua doutrina ficariam incompreensíveis se não estivessem ligadas a este jogo de contraste entre o sistema e o antissistema. Para entender Cristo, é necessário sentir a imanência de Deus neste mundo, que a ele ficou sujeito como emborcamento ao negativo. É necessário compreender que, apesar de contrastada pelas forças do AS, a lei continua dominando também neste AS, como o próprio Cristo o testemunha com as suas constantes referências e apelos ao Pai. É pela presença de Deus e de sua lei no AS que Cristo, a ele ligado e nele se apoiando, pôde afirmar-se no inferno terrestre, isto é, no polo oposto do ser. Se isso se deu, foi porque também e dentro dele mesmo havia Deus e a sua lei para sustentá-lo. É por isso que Cristo pôde desafiar o mundo e vencê-lo, sendo ele força positiva mais potente do que qualquer força negativa. Tudo isso de que falamos não é uma ordem de fenômenos experimentalmente reproduzíveis e controláveis. É necessário, todavia, levar isso em consideração, se quisermos saber algo sobre as primeiras origens de tudo o que existe. No entanto, se tais fenômenos não são experimentalmente controláveis, não deixam, porém, de sê-lo racionalmente. Existe, pois, o fato de que, com a interpretação que lhes demos, eles se encaixem lógica e analogicamente com o funcionamento dos fenômenos ao nosso alcance, de cujas causas primeiras dão, assim, uma explicação de que a ciência não dispõe. Com esta, os problemas permanecem, mesmo se não são resolvidos. Eles não se resolveriam nunca se não existissem como problemas. Este seu concomitante entrosar-se na fenomenologia conhecida, completando-a na parte ainda ignorada, é uma prova de veracidade que poderá ser assumida, pelo menos, como hipótese de trabalho, como diretriz na busca de uma explicação dos fenômenos, mais completa e profunda do que aquela alcançável até hoje. Podemos, assim, obter uma solução possível aos problemas teológicos, com maior aproximação possível da cultura moderna, ainda presa a considerações inaceitáveis.